Gravando? Tá. Eu vou ter que ficar com isso aqui na mão, mas senão o áudio não sai. Bom, ligações. Já ouviram falar? Já, né? Renan? Sim? Tá. Então, o que é ligação? A palavra, alguém fala ligação. O que é ligação? Juntar uma coisa com a outra? Unir? Desculpa, unir e? Coisas que combinam. Então, posso colocar um combinado e unir, né? Então, sim, tem a ver com união. Colocar unir. E tem a ver com a combinação. Porque não basta somente eu unir se eu não combinar, né? Eu vou me unir com o Renan, mas eles não combinam, né? Não tem isso aí. Então, para estabelecer uma ligação, eu vou juntar uma coisa, mas essa coisa tem que combinar. Se os dois combinarem, eles se juntam, ok? Química, vocês lembram o que é, né? Química tem a ver com... É isso mesmo. Tem a ver com... Legal, né? Stephanie, tem a ver com... Química, Renan? Não, né? Você foi minha aluna. Cadê? Jane? Não. Daniela. Química não é matéria? Isso aqui é o objeto que é matéria, né? Até o MMs da matéria. Então, quando a gente vai falar de ligações químicas, a gente está falando em unir, fazer combinações com a matéria, tá? Então, nós podemos fazer combinações com tudo, na verdade, né? Eu posso combinar. Mas, se eu pegar esse giz e pegar esse outro giz aqui, eu estou unindo. E eles combinam até, porque os dois... É o par branco aqui, né? São dois carinhas brancos aqui, rígidos, né? É rígido. Mas eu não tô vendo nenhuma ligação aqui, ó. Tá vendo? Não tô vendo nenhuma ligação. Tanto que eu coloco na mesa, eles não se aproximam, né? Então não tá tendo alguma união aqui? Não. Então tá faltando alguma definição aqui, né? Bom, eu falei de unir, falei de combinação. E tem que ser matéria, beleza. Mas o que está faltando aí? O que vocês acham que está faltando? Rian? Nenhuma ideia. Não? Tá. Temos que fazer essas ligações, né? Com a matéria, só que com as pequenas partículas da matéria. Então, vou colocar partículas. Se eu pensar no giz todo, sim. São várias séries. É o terceiro A, terceiro B, terceiro D, terceiro E, terceiro C. Tá. Pausa dramática. Terceiro A tem quantos? Tem um, isso. Terceiro B? 2. Terceiro C? 2. Terceiro D? 1. Acabou já, né? E o E tem 1 no E. Terceiro E. O terceiro E também tem? Isso. Todos aqui já pegaram o material? Não pegou o kit? Só um aluno, né? 1, 2, 3. 3 sem kit escolar. Tá, daqui a pouco. Então, vem chamar. Então. Tá, obrigada. Imagina. Você não pegou o kit escolar? Não, você não pegou. Jennifer também não. É a primeira vez que vocês vêm para a escola. Esse ano, né?
Turma, eu coloquei partículas porque o giz, ele é matéria, né? Mas isso aqui não é uma partícula. Aqui eu já tenho um aglomerado de partículas, né? Eu já tenho uma junção, já tenho uma ligação. Então, eu preciso considerar a partícula porque é o que acontece naquilo que eu não enxergo. Então, aqui tem N partículas, várias partículas, que já se ligaram. Agora, se eu pensar isso aqui, eu estou unindo e combinando, mas os dois não significa que façam ligação química. Pode ter uma outra coisa aqui, se eles se unirem, por exemplo, se eu pegar um ímã e pegar um outro ímã, se unem. E aí, não é ligação? Bom, aí nós não vamos usar o termo ligação, aí vamos usar um outro termo chamado de interação, ok? Bom, nas ligações químicas, ficou claro como é que a gente vai unir as coisas? Então, eu vou unir. As coisas têm que combinar, com qualquer coisa, matéria, desde que essa matéria eu esteja pensando na menor partícula dela, tá? Que menor partícula é essa? Átomo, molécula, íon. Então, quando eu estiver pensando nessa partícula, aí sim eu posso dizer que posso fazer ligações químicas, tá? Bom, as ligações se separam. Ligação. Ligações. Nós temos 3 tipos. Vocês lembram quais são esses tipos? Isso mesmo. Estou falando que o segundo N é o melhor. Ligação iônica. Quem falou covalente? Covalente. E a armadura do Homem de Ferro é do quê? Vocês assistem Homem de Ferro? Não? É de ferro, né? E ferro é o quê? É o metal. Então ele faz ligações metálicas. Então, para ter aquela estrutura do ferro, do metal, o metal faz ligações metálicas, ok? Legal. Então eu tenho 3 tipos de ligações que eles se juntam, né? E eles têm combinações diferentes. Se fosse tudo a mesma coisa, eu ia falar somente um tipo de ligação. Mas temos 3 tipos, ou seja, tem 3 coisas aí que acabam mudando, certo? Vamos pegar o Homem de Ferro, né? Metálica. Que tipo de partícula será que eu tenho que usar para fazer ligação metálica? Você tem algum exemplo? Bom, do Homem de Ferro é ferro, né? Ferro, né? A partícula ferro, né? O átomo ferro, ele já é um exemplo, né? Ferro. Que mais tem? Posso pegar todos os metais? Pode. Qual metal vocês conhecem? Qual? Calma que eu não consigo ouvir. Garfo? Garfo é um objeto. E esse garfo é geralmente feito do quê? De metal. Que metal? Vamos pegar um garfo chique. Um garfo chique é de prata. Tem um revestimento de um outro metal também, só que em si é de prata. Que mais? Tem outros exemplos aqui. A fiação é do que essa fiação aqui? Calma aí. Cobre. Cobre. Então, cobre. Eu colocando assim, vocês entendem, né? Vocês entendem, né? Diz que sim, por favor. Isso aqui acho que espera-se que vocês tenham aprendido no primeiro ano, né? Que é a tabela periódica. Ferro, prata, é que prata tá AG porque ele vem do latim, é argentum. E o cobre que é cu, é cuprum.
tá? O que foi, Ria? O Cu, melhor falando, é cuprum, por isso que é Cu e não Co. Bom, esses tipos de metais aqui, só tem eles só combinam com eles, entendeu? Eu não vou encontrar um ferro combinando com outra coisa. Se ele combinar com outra coisa, ele não faz ligação metálica, tá bom? Então, esse metal aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui do ventilador, esse aqui, ó, da carteira, que é metal, tudo isso faz o quê? Ligação metálica. Beleza. Alumínio, panela de alumínio também? Também, panela de alumínio também. Tá. Até aí eu consigo identificar. Como é que eu identifico o metal? Ele é opaco? Ele é pesado? Ele é rígido? Ele é mole? Não. Mole não é não. Geralmente os metais são como? Pesados, são rígidos, né? O cobre é rígido, você consegue dobrar, mas ele é rígido, não é? E líquido, será que tem líquido? Só no Exterminador do Futuro, né? Bom, o metal eu vou identificar pelo brilho. Geralmente vocês vão observar que ele tem um brilho característico. Quando ele perde o brilho, é que já tem uma outra coisa combinando lá. Mas quando você vê o brilho do metal, é metal, ok? Que mais? Geralmente ele é rígido, ok? Geralmente ele é rígido. Ele é sólido. Ele não é riscado. Como assim? Ó, o giz, ele se risca, tanto que ele perde aqui estrutura e ele acaba. O metal, você acaba com a outra coisa. O metal não se acaba, né? A não ser que você pegue o metal e faça isso com o próprio metal, né? Aí você tem um desgaste dos dois, né? Mas geralmente o metal, ele é duro, ele acaba riscando as outras coisas, ele não se risca, né? Bom, o que mais? Até aí tudo bem? Como identificar metal? Tá. Legal, só que eu preciso saber como que eu faço, como é que acontece essas ligações, turma? Como é que acontece na menor partícula da matéria? Com esse átomo de ferro, átomo de prata, o que será que acontece? Então vou desenhar, tentar desenhar. Tá, vocês sabem que isso aqui, é que eu não tenho nenhum metal aqui, ó, deixa eu ver. Bom, esse metal aqui da cadeira, eu consigo observar, certo? Vamos pegar a menor partícula desse metal. Vamos dizer que isso aqui é ferro, aparentemente é ferro, tá? Tem um revestimento aqui que é a tinta de plástico, mas aparentemente é ferro. Então, esse ferro, eu vou pegar a menor partícula. A gente enxerga a menor partícula? Não, a gente não enxerga. É uma suposição, tá? A gente tem que supor que exista a menor partícula do ferro. A menor partícula do ferro nós vamos representar por um núcleo, e esse núcleo tem elétron girando ao redor dele. Que nem vocês aprenderam no modelo atômico de Rutherford. Eu tenho um núcleo, tá? E aí eu tenho uma outra partícula que está em movimento aqui, tipo o Sol, e esse aqui é o planeta Terra, tá? Isso aqui representa um átomo de ferro, ok? Um átomo de ferro. E como sabemos, nessa parte eu não tenho somente um, eu tenho milhares de átomos, certo? Então, e é sólido. Como é que é o sólido mesmo? O sólido é assim, partículas afastadas? Ou os sólidos são partículas juntas? Os sólidos são partículas juntas, né? Então, esse ferro aqui, ele está assim, tem um outro átomo aqui, também tem um núcleo, que também tem um elétron dele aqui. Não tem só dois, tem vários, né? Tem outros aqui, ó. Núcleo, elétron. Tá. Como que eles estabelecem a ligação, né? Já que a ligação metálica tem que ter uma combinação.
Qual que é a combinação? Só ele. É só ferro com ferro, ouro com ouro, né? É só ele. Professor, mas e ligas? Digamos, quando eu vou misturar metais, você está forçando a mistura. O que você usa para misturar metais? Já assistiram Os Vingadores? Já, né? Não Ultimato, o outro lá. Guerra Infinita. O Mjolnir, ele foi feito em certo lugar. Ele teve que usar a energia de uma estrela, né? Para derreter aquele metal. Vocês lembram? A mesma coisa, para a gente misturar metais, a gente precisa fornecer energia. Então é feito num caldeirão, em alta temperatura, e a gente consegue juntar metais. Porque o metal é rígido, é difícil derreter ele. Então você precisa fornecer muita energia, tá? Bom, e é assim que eu formo as ligas. Somente quando você fornece energia que você consegue montar as ligas. Aqui, as ligações metálicas, como é que elas vão acontecer? Já jogaram batata quente? Já, né, Rian? Jogou batata quente, tá. A batata quente, você tem que estar aí, eu aqui tem que jogar a bola para você? Ou é tipo, eu tenho que estar aqui e aí eu vou passando a bola? Só que tem que ficar perto, né? Tem que ficar perto? Eu não posso ficar lá na porta, né? E jogar para cá. Então a batata quente é mais ou menos um círculo que é montado de pessoas, e aí tem uma bola e a gente vai passando até alguém falar o que mesmo? Queimou. Que aí a pessoa perde. O aluno que não pegou o material, pode ir lá, por favor. Para assinar a lista. Bom, batata quente é assim, né? Já jogou batata quente? Então, batata quente, você vai passando a bola. Queimou, né? A mesma coisa, assim, entre aspas, acontece aqui, tá? Vamos pensar que cada átomo é uma pessoa. E esse elétron é o que? É a bola, ok? Então, como é que acontece essa ligação? Tem um átomo lá, ferro, aí ele joga para o Renan. Aí o Renan pega, aí esse Renan joga para o Rian. O Rian joga para Stephanie. Stephanie joga para o Tiago. E assim vai indo. Batata quente. Só que aqui, na ligação metálica, não tem o queimou. Não tem. Então, qual que é a ligação que nós estamos estabelecendo? É uma ligação, é uma união através da bola. Por quê? Se ele sair do jogo, a bola cai, não cai? E aí não vai vir para mim. Então, a ligação metálica acontece assim. É o que a gente conhece por um salto do elétron. O elétron vem para cá. É meio que passa o elétron. E esse aqui passa para esse. Esse aqui passa para esse. Uhum. É tipo batata quente mesmo. O cara vai passando. Ninguém pode sair do jogo. Senão não tem ligação. E os metais fazem isso. E aí, conforme eles vão fazendo isso, ó, um vai passando para o outro, forma-se uma nuvem aqui. Que nuvem que é essa? Não tem uma parte, a bola não fica no ar? Ou fica todo o tempo na sua mão? Fica no ar, né? Então, é como se a bola estivesse fazendo um desenho imaginário no ar. A mesma coisa acontece nos elétrons. Eu tenho uma nuvem eletrônica se formando ao redor dessas partículas. Entendeu? E isso aqui, o legal disso aqui, é que isso daqui justifica por que os metais conduzem eletricidade. O que significa conduzir eletricidade ou corrente elétrica? Corrente, pega a ideia do rio, né? O rio tem corrente, né? Então tem uma corrente elétrica. Elétrica é elétron. Então tem uma corrente de elétrons. Por isso que
os metais, eles conduzem eletricidade também, porque eu tenho uma corrente aqui de elétrons que está passando um para o outro, ok? Bom, ligação metálica, ok? Sim? Não é difícil. Já posso dar uma prova então. Não, prova não pode. Agora vamos para iônica. Iônica que não é verônica. A iônica é legal, cara. A iônica, vocês vão dar risada, mas a iônica é legal. A iônica é o seguinte. Bom, a iônica, ela tem a ver com alguém que está perdendo e ganhando. Ou como a gente aprendeu lá no fundamental, ou quando eu aprendi no fundamental, tem alguém que dá e que recebe. Já aprenderam isso? Já, né? Então, tem alguém que dá e alguém que recebe. Quem é o que dá e quem é o que recebe? Porque aí temos nomes. Então, aquele que dá, né, que gosta de dar, vamos classificar por cátion. Aí geralmente nós tínhamos lá uma brincadeira que era do cátion, para a gente lembrar sempre, a gente muda por cátion. E do ânion a gente muda para antônio, né? Então, cátion dá, o ânion recebe. Ok? Fica mais fácil de lembrar, né? Kátia dá, Antônio recebe. Bom, quem dá e quem recebe? Ora, tem que ser da tabela periódica, não é? São partículas. Esse aqui eu já usei, que são os metais, certo? Quem são os elementos que dão? Aqueles que gostam de dar, né? Tem gente que... Eu ia falar que tem gente que gosta de dar, mas... Quem são os átomos que gostam de dar? Você sabe que está sendo gravado, Rian, viu? Ó, quem está rindo é o Rian. Acho que na natureza humana também é assim, né? A gente não pode fugir disso. Isso aqui é da natureza também. Bom, tem átomos na tabela periódica que eles gostam de dar. Quem são esses? Ora, são aqueles que pertencem à família 1A. Quem são da família 1A? Ninguém? Stephanie? Um ano parado depois da escola. Tá, então vamos começar do zero, né? Bom, aqueles que gostam de dar átomos, tá? Átomos, deixar claro que é átomo. Eles são da família 1A. Então, por exemplo, lítio é lítio, não é lítio de lixo, tá? Lítio, magnésio, né? É melhor colocar aí magnésio, cálcio, né? Esses elementos que pertencem à família 1A, 2A, que está na tabela periódica, eu posso consultar lá a tabela periódica, verificar na família. Quem está na família 1A? Lítio, né? Potássio, eles gostam de dar. Dar o quê? Dar elétron. Muito bem, Thiago. Tem alguém que está prestando atenção. Eles gostam de dar elétrons. Bom, se alguém gosta de dar, alguém tem que gostar de receber, né? Então você fica no prejuízo, né? Você fica no prejuízo. Se o átomo gosta de dar e ninguém quer receber, aí fica problemático, né? Alguém tem que gostar de dar e gostar mesmo. E tem que gostar de receber. Alguém quer só receber, tá?
Quem são esses que querem receber? Aí a gente pega a família 7A. A família 7A é a família que gosta de receber. Ele não gosta de dar, não. É só receber. Por isso que a gente coloca Antônio aqui, né? A gente coloca Antônio e Kátia. Tem algum Antônio aqui? Não? Graças a Deus. Tem alguma Kátia? Que eu tô fazendo essa brincadeira, né? Aí depois vem o pai e a mãe aqui. Como assim? Você fala que Kátia gosta de dar? Que isso? Turma, é química. Volta, é química, né, Renan? É a química. Não sei que dia eu falei que a gente. Não foi só turma, acho que foi uma outra que eu mostrei a pipeta, cara. Aí a pipeta às vezes você tem que pegar com a boca, né? Aí o cara fala, então você tem que ficar chupando a pipeta. Bom, quem gosta de dar? Família 7A, geralmente temos o cloro, o flúor, né? O bromo, né? Eles gostam de receber, entendeu? Então, 7A, 6A, né? 5A. Essas famílias aqui, elas gostam de receber. Então, tá vendo que aqui tem um combinado também, que é diferente da ligação metálica. Aqui eu tenho um combinado do quê? Um átomo tem que gostar de dar elétron. Só que ele sozinho não vai conseguir se unir, se ligar, se combinar. Se não tem aquele que gosta de receber aquele elétron. Entendeu? Se não tem esse combinado, não se ligam. Vocês estão dando risada, mas esse tipo de ligação, sabe o que tem? Esse tipo de ligação, sabe quem faz lá em casa? Esse tipo de ligação, sabe que matéria faz lá em casa? Não, vocês entenderam, né? É o sal de cozinha. Ó, sal de cozinha. Então, sal de cozinha, que é o NaCl, ó, Na, que é o sódio, está na família 1A, Cl, que está na família 7A. Esses caras é muito chato, mano. Alguém aqui quer ser policial? Não sei. Não, tem gente que quer ser policial, né? Não sei. Quer? Não? Também não, Renan. Também não. Ah, tá. Acho que o ano passado tinha acho que não sei se foi da nossa turma do segundo ano, e acho que gritava alguma coisa morte. Eu falei, putz, já tá assim, tipo. Ó, então lá em casa nós temos o sal de cozinha que faz ligação iônica, que é o Na e o Cl. Entenderam como é que funciona? Conseguem diferenciar? Ó, metálica é só ele, é só metal, só metal. Iônica, eu preciso de alguém que dá e alguém que recebe. Quem é esse alguém que dá e recebe? Ora, o cátion, ele geralmente é o quê? Ele tem que ser de alguém. Ele é metal, tá? E o ânion, né? O Antônio, o Tônio, ele quer receber. Ele não pode ser metal, né? Ele não pode ser da mesma família. Ele tem que ser. Vocês entenderam, né? Ele não pode ser da mesma. Ele tem que ser o oposto, entendeu? Ele sendo o oposto, ele não é metal. Certo? Ficou claro? Ficou, né? Ficou claro, né, Rian? Espero que sim. Então, eu vou lá pegar na minha tabela periódica quem é metal e quem é não metal, e eu posso juntar e formar ligações iônicas, fazer o combinado? Sim. Então, vamos pegar um exemplo. O NaCl. O NaCl, o Na, está na família 1A. Esse 1 não é à toa que está aqui. Esse 2 também não. Esse 7, esse 6, esse 5 não é à toa. Tem um sentido. Esse 1 significa que ele dá 1. Entendeu? Ah, esse 2 aqui.
porque ele dá 2. Entendeu? Então, o Na, ele dá um elétron, certo? Toda vez que um átomo quer dar um elétron, eu vou representar dessa maneira. Quando ele quer dar, vai ser o símbolo e mais um maisinho aqui, ó. Esse mais significa que ele quer dar, tá bom? Que ele quer dar esse elétron, certo? Bom, e aí eu vou juntar, ó, vou juntar mais com cloro. O cloro, é que nem o Renan falou, ele não é nada bobo. Ele não é nada bobo, a natureza não é boba. Ele quer receber esse elétron. E ele recebe 1. Por que ele recebe 1 se está 7? Bom, aí é natureza, né? O cloro, ele tem 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons. Para ele estar legal, para ele estar estável, ele precisa de 8. E aí eu pergunto, o que é mais fácil? Ele ganhar 1 elétron para ter 8? Ou ele prefere perder 7 para ter 8 também? Os dois caminhos são possíveis. Só que a pergunta é, o que é mais fácil? Perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Porque para você perder 7 é o mesmo caminho para você ganhar 1. Então, 7 é uma quantidade, 7 vezes uma só. Então ele prefere ganhar 1. E aí como é que eu vou colocar que ele prefere ganhar 1? 1 menos. Professor, você está me confundindo. Porque quem ganha, ele é menos, e quem perde, ele é mais? Na matemática não é o contrário? É, né? Quem perde fica negativo e quem ganha fica positivo. Na química é o contrário. Por quê? Porque a gente está falando de elétron. Qual que é a carga do elétron? Negativa. Então se você ganha elétron, você está ficando negativo. Se você perde elétron, você está ficando positivo. Entendeu? Então perde, ganha. Olha só que legal. O que vai formar isso aqui? Ó? Vou pegar esse valor aqui. Qual que é o valor que tem aqui quando não aparece número? Que valor que eu considero? 1. Esse 1, ele vem para cá. Vai ficar aqui embaixo. Aqui também tem 1. E esse aqui, ele vai vir para cá. E vai ficar aqui embaixo. Eles vão se cruzar, né? Nesse cruzamento aqui, olha como é que vai ficar a minha fórmula. Na, 1 que veio para cá. Cl, 1 que está aqui. Certo? Ah, esse 1 precisa colocar? Não. Tanto que a gente nem coloca. A gente deixa assim, NaCl. Entenderam? Não é difícil, né? Não é difícil, né, Renan? Tá. Agora com vocês. Eu tenho um cálcio. O cálcio, ele quer perder 2. 2 mais. E aí eu tenho o cloro, que ele quer ganhar 1. Qual será a minha fórmula final, quando eles se ligarem? CaCl2. Vocês vão entender o porquê. Primeiro, ó, lembra que eu fiz? Esse de cima vem para cá, cruzado. Esse aqui que está aqui, vem para cá, cruzado. Bom, nos cursinhos eles falam o seguinte: tudo que está no céu vai para o inferno em forma de cruz. Então, tudo que está no céu vai para o inferno em forma de cruz. Tá? É uma maneira de você lembrar. Fez isso, coloca lá, Ca, quem que veio para cá? O C1, nem precisa colocar. O Cl, quem que veio para cá? O 2, CaCl2, é isso mesmo. Entenderam? Isso aqui tem lógica? Tem. O que eu estou falando aqui? Que eu preciso de um Ca, ou seja, que eu preciso de uma cátion, eu preciso de um Ca, de um cálcio. Esse cálcio, ele dá 2, né? Ele tem um elétron, ele tem 2, quer dizer, tem 2 elétrons, certo? Ele quer perder os 2. Mas para ele perder esses 2, um só, que é o cloro, ele precisa ganhar nesse aqui, né? Só que um só não dá conta.
né? Um não consegue. Aí eu preciso de quem? De um outro, né? Eu preciso de um outro cloro. E aí por isso que o cálcio perde para esse. E aí acaba perdendo esse outro para esse. Ok? Aí tem lógica. Bom, ligação iônica. Exemplos. Sal de cozinha. Como é que ele é? Ele não é... Ele é tipo metal? Não. Ele é sólido, sal de cozinha? Como é que vocês definiriam? É líquido, sólido, gasoso, sal de cozinha? Sólido, está na forma de pó, mas é sólido. É que tá, são os granulados, né? Mas é sólido. Bom, então, ligações iônicas, elas formam o quê? Compostos sólidos, que nem o metal. Mas existe uma diferença, né? Uma grande diferença. Deixa eu ver um outro lá. Se você pegar um iodeto de sódio e iodeto de cálcio, é tudo assim. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui parece rígido, ó, mas se eu pegar assim, destrói. Isso aqui é uma ligação iônica também. Já viram bicarbonato de sódio? Já usaram? Aquele pozinho branco? Bicarbonato de sódio, tá? É que existem vários pós brancos que vamos ver, né? Um deles é o bicarbonato de sódio, que esse pode, né? Esse bicarbonato de sódio, ele faz ligações iônicas também. E como você pode ver, ele parece com sal. Só que existe uma diferença. Um é cloreto de sódio, o outro é bicarbonato de sódio. Ambos fazem ligação iônica. O que eu posso concluir? Que geralmente a matéria que faz ligação iônica, eles são pós. Ou são sólidos quebradiços, né? Ou são sólidos que quebram fácil. Ok? Deixa eu ver. Certo. O metal, ele conduz corrente elétrica. E o sal de cozinha conduz corrente elétrica? Vocês sabem o que é conduzir corrente elétrica, né? O sal conduz corrente elétrica? O que vocês acham? O que eu preciso para conduzir corrente elétrica? Eu não preciso de cargas. Tenho cargas aqui? Tenho, né? Sim. Então conduz. Mas conduz só ele puro? Se eu colocar sal e colocar 2 fios lá para conduzir, conduz? Não. Aqui no metal, o que está se mexendo? Não, os elétrons. Lá, aqui na ligação iônica, eu tenho o sólido, mas os elétrons não se mexem. Então eu preciso movimentar isso. Como é que eu movimento? O que eu adiciono? Eu adiciono alguma coisa fluida. Essa coisa fluida é o que a gente conhece por água. Então na hora que eu pego água e sal, misturo, aí sim eu tenho condução elétrica. Ok? Então essa é uma diferença entre um e outro. E aqui também tem a diferença que eu preciso de um metal e de um não metal para acontecer isso aqui. Ok? Bom, esse aqui tudo bem? Entenderam? Não é difícil? Não. Bom, agora vamos para a última, que é a covalente. Que aqui é onde o pessoal começa a chorar, né? Tipo, putz, eu achei que química era legal, mas aí eu acabei descobrindo ligação covalente. A ligação covalente, ela é um pouco abstrata, só que ela é o que acontece, por exemplo, com a água que a gente bebe. A água que nós bebemos. Sim? Oi, gente, bom dia. Essa pasta daqui só está no terceiro E das outras salas, não estão? Não estão aqui, só do terceiro E. Tá, obrigada. Bom, a ligação iônica metálica, ok.
Vamos para covalente. Quem faz covalente? A água. A água que a gente bebe é a ligação covalente. Ok? Vamos pegar o exemplo da própria água. Água H2O, certo? Tá. Que informações que eu preciso? Primeiro, quantos elétrons que o H tem? 1. Certo? Só tem um elétron. É só olhar na tabela periódica, ele está na família 1A, ele só tem um. Só que aqui eu tenho 2, então tenho outro H, que também tem um elétron. O oxigênio, eu vou lá na tabela periódica e eu vejo que ele está na família 6A, ele tem 6. Então eu vou desenhar 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso representar assim os elétrons por pontos? Pode. Isso aqui a gente conhece por representação de Lewis, tá? Bom, representei os elétrons do oxigênio, representei os elétrons do hidrogênio, tá? Por que isso aqui não pode ser uma ligação iônica? E aí vamos à regra da natureza. O que fala a natureza? Eu tenho que seguir uma regra, que é mais ou menos uma lei, que ela chama a regra do octeto. Já ouviram falar? O que é octeto? O que é quarteto? Quarteto fantástico. O que é? Isso, quarteto fantástico é 4. Então, octeto são 8. Significa 8. A natureza diz que eles só vão ficar felizes, os átomos, eles só ficam estáveis, que é feliz, né? Quando eles terem 8 elétrons. Se eles têm 8, eles estão felizes. Se eles têm 2, também estão felizes. Que aqui é que só tem alguns átomos somente querem ter 2, né? E aí eles seguem a regra do dubleto, ok? Que é 2. Ou ele tem 2, ou ele tem 8, ele fica estável, ele existe na natureza. Isso é mais ou menos uma lei, tá? Bom, vamos voltar aqui para a água. Se o hidrogênio perder esse elétron, que nem na ligação iônica, vamos dizer que o hidrogênio vai perder. Ele vai ficar com 2? Se ele perder esse aqui, é o único que ele tem, ele fica com 2? Não, ele fica sem nada, né? Pode acontecer isso? Não, não pode. Não pode acontecer. Mesma coisa com esse aqui. Não tem como ficar sem nada. Ele precisa de pelo menos 2 para formar dubleto. O oxigênio, ele pode perder os 6 que ele tem? Se ele perder os 6 que ele tem, ele vai ficar sem nada. Ele não vai seguir nenhuma regra. Ele vai ficar com 0 também. Então, ele pode fazer ligação iônica? Não, não dá para fazer ligação iônica porque ninguém quer perder. Eles só querem receber, tá? Mas na ligação iônica tem que ter o que perde e o que ganha. E aqui só tem aquele que ganha, entre aspas, não tem o que perde. E aí isso não é iônico, então isso aqui é o quê? É o que conhecemos por covalente. O que é covalente? Entre aspas, entre parênteses, você pode colocar assim, é compartilhar. Aí você fala, como assim, professor? Ou seja, aqui tem um Antônio com um Antônio que eles compartilham? É mais ou menos isso. Então vai ter aqui que eu vou compartilhar esses elétrons. É que nem tem o Tiago aqui. O Tiago tem um mangá? Ele tem um mangá. E aí tem um livro aqui, um livro chato de química. Bom, só que eu não quero mais esse livro e ele também não quer mais o mangá. Então, como é que a gente vai ficar feliz? Eu vou dar isso aqui para ele e ele dá esse aqui para ele, dá esse aí para mim. Ele recebe o meu e eu recebo o dele. Isso é ligação iônica, certo? E aí eu não vejo mais meu livro e nem ele irá ver o dele. Na ligação que compartilha, eu empresto para ele e ele empresta para mim.
Nesse empresta e presta, ele não pode ir para outro país, porque eu emprestei para ele. O ideal é que ele esteja próximo, não é? Porque aí ele tem como devolver e eu tenho como devolver dele. A mesma coisa é a covalente. Eu vou compartilhar os elétrons. Ninguém vai perder e ninguém vai ganhar. Eles vão compartilhar. Como assim? Isso aqui está assim. Na hora que compartilha, conhece a professora Érica? Ela é legal? Sim. Ela é legal, né? Legal. Então vamos terminar só essa ligação. A covalente, então nós vamos compartilhar. Ele vai compartilhar esses elétrons. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Então nós vamos fazer que nem eu fiz com o Tiago. A gente compartilha a todo momento. Então qual que é a nossa união? É estar próximo e leu, voltou para mim, quero ler de novo, te empresto, a mesma coisa. Isso daí é uma união, é um combinado que nós acabamos de fazer. Então, a mesma coisa. Então, isso é a ligação. Como é que eu vou representar? Desta forma, H, o pontinho dele, o pontinho do O, pontinho do O, pontinho do H. Os elétrons que não estão ligados, e eu vou colocar um retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele representa a nossa união, a união do H com o O. E aí, como é que eu vou contar se tem 8 ou 2 agora? Você vai contar no total e até aqueles que estão compartilhados. Então, o hidrogênio, ele tinha 1, só que agora ele está compartilhando 1. Então, ele tem 2. Então, ele segue o dupleto. Então, ele está feliz. Tá ok. Vou para esse hidrogênio aqui, ó. Tem 1 e ele está compartilhando 1 com oxigênio. Então, no total tem 2. Segue o dupleto. O oxigênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que ele está compartilhando. 7, 8. Segue o octeto. Então ele também está feliz. Então tá vendo que a ligação covalente, ela pode ser ela é bem mais elaborada, mas ela existe e acontece. Ok? Bom, isso aqui já existia. A gente sabe que água liga com água. Só a ciência tem que explicar o porquê, né? Como é que isso acontece. E uma das explicações é a teoria da ligação de valência, que aí eu tenho essas 3 teorias: metálica, iônica e covalente, tá? Agora eu vou pegar um composto aqui e vocês irão fazer a ligação. Então, por exemplo, eu tenho CO2. Qual que é a dica? Ele faz a ligação covalente. Então, como é que eu faço? Dica: quem que eu coloquei no meio? O oxigênio. Por quê? Você sempre vai colocar no meio aquele que tiver menor quantidade. Eu tenho quantos Hs? 2. Eu tenho quantos Os? 1. Eu tenho quantos Cs? Eu tenho quantos Os? Quem fica no meio? O C. O C vai ficar no meio. Aí nos cantos eu vou colocar o O. O O. Beleza. Quantos elétrons tem o oxigênio? Quantos elétrons tem? 6. Aí eu vou colocar os 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o senhor sabe que tem 6? Tabela periódica. O oxigênio está na família 6A. O 6 significa que tem 6, tá? Carbono, tem quantos? O carbono está na família 4A. Então ele tem 4. Então eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Ambos precisam ter 8 ou 2. Bom, aqui está difícil ter 2 se compartilhar, então tem que ter 8, certo? O oxigênio, ó, se ele compartilhar isso aqui, ó, ele fica com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Só que falta mais um, então ele vai compartilhar mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora tem 8. Professor, é assim, teste e erro?
Você vai colocando e vai contando? Sim. Você coloca uma ligação, conta. Deu 8? Não. Então faz outra. Ok? Desse lado aqui, você fez a mesma coisa lá, do lado esquerdo, a mesma coisa do lado direito. Então você vem aqui, liga. E liga aqui também. E aí você conta, confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está feliz. Agora falta o carbono. Será que ele está feliz? O que você acha, Ria? Não está feliz? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. É o que ele tinha. Mas esse retângulo está dizendo que ele está compartilhando com o oxigênio. Então tem que contar esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse aqui, ele está feliz. Tanto que isso aqui existe. Como é que chama isso aqui? CO2, como é que é o nome? Ninguém lembra? É aquele nome que a gente respira oxigênio e a gente emite gás carbônico. E olha só que legal. Covalente, não dá para dizer se é só sólido. Nós temos gases que fazem ligações covalentes, assim como temos água sólida, líquida e gasosa. Então, no covalente, o complexo que fica é que você pode ter nos 3 estados. Ok? Entenderam? Sim? Fácil, né? Tá. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Algum questionamento? Mágoa? Rancor? Tá todo mundo bem em casa? Estão todos bem? Estão se cuidando? Sentiu minha falta? Sentiu minha falta, Jennifer? A Jennifer não, a Jennifer não sentiu não. Vocês não eram da mesma turma, né? Você não sentiu minha falta, né? Orra. Tá. Rian, muito obrigado, ó. No 3, no já, a gente faz pausa ou faz stop. Você entende, né? Se não vai, tipo, é que vem a professora Érica, 10h30. Entendeu? Então, 1, 2, 3 e